Vamos dar continuidade à nossa série de sermões neste salmo, onde temos aprendido da parte do Senhor, da excelência da lei divina. E, claro, a excelência da lei divina é que traz ao homem a bem-aventurança, a alegria, né? Conhecimento de Deus na face de Cristo. Então, o Salmo 119, eu quero ler dessa feita com os irmãos, do versículo 17 até o versículo 20. E nos deteremos especificamente no versículo 20, essa manhã. Salmo 119, do versículo 17 ao versículo 20. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, como igreja, como assembleia solene, reconhecendo a nossa necessidade do Teu conhecimento no poder do Espírito Santo. Sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos para que possamos aprender do Senhor, que é o nosso Deus. Fortalece, Senhor, nossa alma, traz mais e mais o temor, o tremor, a reverência, a compreensão e a percepção do invisível na face de Cristo, mediante o ensino da Tua Santa Palavra em nossas vidas. Que Tu possas trazer vida intensa ao Teu povo e também vida àqueles que não Te conhecem. Teu Santo Evangelho possa alcançá-los e a Tua luz resplandecer sobre suas vidas. No nome de Jesus, nos ajuda essa manhã, assim nós Te oramos mais uma vez. Amém. Irmãos, quando peregrinamos aqui nesse mundo, temos observado isso no versículo 19, na semana passada, nós vimos a necessidade de termos a familiaridade com a palavra de Deus. Por isso que o salmista destaca a sua jornada aqui e o seu desejo de ter os mandamentos do Senhor em seu coração, de fato, a compreensão do Senhor para caminhar nesse mundo difícil, nesse mundo mau, nesse mundo de trevas. Então, como nós temos observado, o salmista vai apresentar e de fato desenvolver a sua vida, o seu conhecimento teológico numa vida de oração. Isso ele tem feito desde o começo dessa terceira sessão, a partir do versículo 17. E ele ora então, pedindo ao Senhor, afirmando o seu caráter como peregrino, ele pede a Deus que não esconda dele os seus mandamentos. De fato, o que nós vemos é que isso se intensifica na alma do salmista, ao ponto dele nos apresentar no versículo 20, que a sua alma está consumida de desejo pela palavra de Deus. Então perceba a beleza disso aqui que nós observamos. O salmista, ele é regenerado, ele recebeu a graça de Deus, é um homem bem-aventurado, a lei do Senhor alcançou seu coração. Como Tiago diz, ele foi regenerado pela palavra de Deus. Então, como nova criatura, ele vai se relacionar com Deus numa vida de oração. E ele vai entender a necessidade que tem da palavra para ser, de fato, a substância da sua espiritualidade. E isso ele sabe que é pecador. Ele sabe das dificuldades que vai enfrentar aqui nesta caminhada. Então ele suplica ao Senhor para que os seus mandamentos sejam a ele revelados, para que ele possa assim viver de modo agradável ao Senhor. Então esse desejo se intensifica. Veja, ele disse que a sua alma é consumida. O que nós podemos aqui aprender, ver o que o salmista destaca para nós, é que um homem é um ser de anelos e desejos. Em primeiro lugar, eu acho interessante nós considerarmos isso. Por quê? Porque todos nós, até mesmo aqueles que não conhecem a Deus, têm os seus anelos e têm os seus desejos. Não é? É aí que está a compreensão, perceber que o desejo de uma alma, de um homem, é que o determina. Então, quais são os desejos de um homem que não conhece a Cristo? Os mais variados. Quais são os anelos que ele tem?
Enfim, isso vai variar de acordo com o seu coração, com a sua inclinação, com a sua formação, o desejo que ele tem por êxito na vida profissional, o desejo que ele tem por êxito na vida sentimental, êxito, enfim, nos seus estudos. Muitos são os desejos e anelos do coração do homem. É bem verdade que nós também temos esses desejos, nós também temos esses anelos, que em si não são errados. Porém, o que nós observamos é que existe um desejo maior que consome a alma do salmista. Ele tem um desejo maior de que tudo na sua vida seja norteado pela palavra de Deus. Ele entende que os desejos que ele tem, que embora legítimos e vividos de acordo com a palavra do Senhor, não o satisfaçam, ele procura então viver toda essa perspectiva à luz da palavra de Deus. Então, de fato, os desejos de uma alma revelam o que a determina. Então, qual é o seu maior desejo? Qual é o meu maior desejo? Qual é o nosso desejo? Eu acredito que uma vez que nós conhecemos a Cristo, nosso maior desejo é de nos conformarmos mais e mais à sua vontade. 2 Coríntios 5,14, irmãos, lembram desse texto? Eu gosto sempre de trazê-lo aqui à memória. O apóstolo Paulo vai dizer que o nosso coração, ele é constrangido. E isso então revela como a religião verdadeira, ela alcança o âmago do indivíduo. Paulo, quando diz, em 2 Coríntios 5,14, ele vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. De fato, aqui é uma maneira também de Paulo dizer aquilo que nós aprendemos do apóstolo João, na primeira epístola 4 de João, capítulo 4, versículo 19, quando ele diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, quando Cristo nos salva, ele atinge o âmago, o centro dos nossos desejos. De fato, ele passa a ser o desejado, o amado da nossa alma. Ou seja, o amor de Cristo nos constrange. Nosso coração é tocado, é movido por um relacionamento autêntico com o Senhor. E isso passa então a nos consumir. Isso passa então a ser o maior anelo, o maior desejo que nós temos. Ou seja, de conhecê-lo mais, de entender melhor a sua lei, de entender melhor a sua vontade, de estarmos num relacionamento mais intenso com ele. Ou seja, a alma de um homem, de uma mulher regenerados, ou seja, eles irão constantemente querer conhecer mais o Senhor. É algo completamente impensável para um cristão ele não ter desejo pelas coisas de Deus, sabe? Algumas vezes, na nossa caminhada cristã, às vezes nós achamos que devemos patrulhar a fé uns dos outros, né? Claro que nós devemos, isso é muito bom numa comunidade de fé, nós termos cuidados com os outros, sentimos falta de um irmão, orarmos por aquele irmão, mandarmos uma mensagem, enfim, um telefonema. Hoje em dia tudo isso é tão mais simples, mais fácil, né? Porém, às vezes você observa a pessoa se ausentando do culto. Você observa a pessoa se ausentando da comunhão dos santos. Você observa aquela pessoa não mais vindo com a multidão, com a alegria à casa de Deus. Claro, nosso papel como cristãos, ou meu papel como pastor, onde está, como vai, por que não? Mas por quanto tempo nós devemos fazer isso? Ora, se você observar a realidade de um homem natural, aquilo que ele ama, aquilo que ele deseja, naquilo ele se empenhará. Quando nós pensamos, por exemplo, num homem que tem uma dependência química, seja ela qual for, ninguém precisa dizer, ele está na hora de você usar isso. Não, ninguém precisa afirmar isso. Ou pensemos mesmo naquilo que um homem gosta, se é um futebol, se é um vôlei, se é um basquete, ele acompanha tudo. Eu lembro, certa feita, estava na casa de um irmão, não aqui, em outro estado, e cheguei, ele estava assistindo futebol americano. Eu não entendo nada daquilo ali, né? E ele querendo me explicar as regras, não dá certo não, isso aí só né, vai demorar muito tempo. Mas eu vi a alegria e o desejo dele em aprender um futebol que não é nem, vamos dizer assim, praticado com tanta frequência no nosso contexto. Mas por quê? Porque aquilo atraiu o seu coração. Aquilo moveu o seu desejo. Aquilo moveu os seus anelos. De fato, foi criado nele um anelo por aquilo ali. Eu não preciso dizer para um crente constantemente, por que você não está vindo para o culto? Ele sendo um crente. Por quê? Porque ele é consumido pelo desejo de buscar o Senhor. Ele não consegue. Os salmos expressam isso. Davi, quando perseguido por Saul, e isso se deu quase por uma década, o sofrimento de Davi era constantemente relatado nos salmos, na perspectiva de que, quando irei novamente à presença do Senhor, quando estarei novamente buscando a sua face, quando poderei novamente queimar holocaustos ao Senhor, subir com a multidão do povo de Deus em louvor e alegria ao Senhor.
Por quê? Porque isso é o anelo do seu coração, o desejo da sua alma, de um homem e de uma mulher que foram regenerados. O desejo mais nobre do fiel, irmãos, é o ardente anelo pelos juízos do Senhor. Então, por isso que um crente, quando ele não consegue buscar a presença de Deus por alguma questão, de fato, quando ele não está conseguindo orar, falar com o Senhor, e acontece isso, se você passar um dia, 2 dias, 3 dias, sim, acontece. Você diz, pastor, eu não estou conseguindo nem orar. Eu já conversei com muitos irmãos assim, eu já me senti assim. Eu não estou conseguindo orar. Mas claro que o crente mesmo, ao se colocar diante de Deus e dizer apenas, ajuda-me, Senhor, socorre-me, Senhor. Chega um ponto em que ele fica numa necessidade quase que, parece que ele vai implodir. Porque a vida de um homem, de uma mulher que conhece o Senhor, não pode ser mais vivida sem a realização de estar na presença de Deus. Por quê? Porque isso consome a sua alma. Isso é um desejo que realmente prevalece e predomina em seu coração. Então, por isso que, com o passar do tempo, eu aprendi a observar essas coisas e orar mais por elas, né? É claro que a gente zela pelo ambiente culto, pela reverência, pela devoção, para que possamos assim estar ouvindo a palavra do Senhor sem interrupção. Mas a gente percebe, a gente sabe disso, e são os momentos em que até mesmo aqui do púlpito eu posso orar por vidas que nós sabemos que estão tão aquém. Não é? Muitos adentram na igreja tão aquém, tão além. Isso se torna apenas um ritual também, na familiaridade com os pais, na familiaridade com os amigos, mas não há o desejo, o anelo de se colocar diante do Senhor e adorá-lo de fato em espírito e em verdade. Eu lembro o salmista, vejo no Salmo 27, abra comigo, ele expressa isso para nós, né? Como o seu desejo se traduz assim. Salmo 27, ele diz assim, olha no versículo 8, às vezes nós tenho falado isso, a dificuldade de lidar com a espiritualidade que move o nosso ser. Nós nos tornamos muito intelectuais, às vezes, na nossa experiência de fé. Olha o que diz o salmista, isso não é errado, entender, compreender, culto racional, mas vemos aqui o que o salmista coloca do anelo do desejo que atinge o seu coração. Veja o que ele diz aqui no Salmo 27, no versículo de número 8. Olha o que está escrito. Ao meu coração me ocorre. O que é que ocorre no seu coração? Interessante isso. Davi está dizendo aqui os pensamentos que sobem ao seu coração. Os anelos, os desejos. O que é que o coração diz a ele? O coração dele. Ele ouve Deus falando com ele. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O que de fato traz esse ardor e esse desejo no coração é a voz do Senhor no coração do crente. A palavra do Senhor. Por isso que Pedro vai dizer que a palavra foi semeada em nós e essa palavra é permanente. Constantemente o Senhor vai estar ecoando em nosso coração. Você tem que orar, você tem que ler, você tem que adorar, você tem que me buscar. Busca, bate, não é? Pede, e todas essas coisas eu te darei. O que o Senhor fala aqui conosco, o que nós aprendemos do salmista, é que a palavra se apropriou dele de tal forma que isso lhe consome. Eu estava lendo essa semana um comentário de Spurgeon no Salmo 119, e achei muito interessante quando ele disse da seguinte forma, ele falou, aqui com as minhas palavras, né? Vou parafrasear. O homem que de fato conhece a Deus, ele vai sofrer, ele disse, né? Ele vai sofrer até mesmo, né? Ele disse, algumas questões cardíacas e até estresse mental no seu desejo de conhecer o Senhor, de buscar o Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Porque as emoções se intensificam. Ele fica muitas vezes até altera a sua pulsação. Você fica cansado. Por quê? Porque nós sabemos que competem, de fato, com esse desejo. Os muitos desejos competem com o desejo maior, que é de seguir a Cristo.
Então você fica numa luta dentro de você. Por isso que ele diz, está consumida a minha alma, e isso é incessantemente. Todo tempo dentro do coração do crente, ele sente, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que conhecer mais o Senhor, e por isso que nós nos desgastamos mais. Mas vale a pena se desgastar pela verdade do Evangelho. Ora, os homens não se entregam aos seus prazeres, noites acordados, não se entregam às suas paixões, não se entregam aos seus ídolos, de forma que até mesmo perdem a própria vida. Foi o que nós lemos hoje. O irmão leu aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, se viver esse anelo, desejo, consome também o coração do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, veja, Paulo diz isso para nós, do que é a sua motivação, do que é a sua vida. Ele, sendo judeu, né, ele vivia de forma intensa a religiosidade na fé judaica. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, quando ele diz aqui, a partir do versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne ou ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, veja só, o zelo é o anelo, o desejo, ele fala, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Um homem ou uma mulher, quando são alcançados por Cristo, Cristo passa a consumir o desejo de fato de ter a Cristo, consome a sua alma incessantemente, e tudo mais, esse homem, essa mulher, considera como refúgio, ou seja, como escória. E ele diz, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Veja o versículo 12, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Meu coração foi conquistado por Cristo. Ele tomou conta de todos os meus anelos, de todos os meus desejos. Qual é o meu anseio maior? Qual é o meu anelo maior, incessantemente que consome a minha alma? Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. É isso que o salmista destaca para nós no Salmo 119. Quando ele diz, consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Esse anelo, irmãos, ele nunca cessa. Nunca cessa. E isso se dá pela realidade permanente da obra da salvação. Então você vai encontrar muitas vezes pessoas que se alegram temporariamente com o Evangelho. Certo? Temporariamente. Isso é comum. Está na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, quando o Senhor conta para nós que uma semente caiu ali em solo, né? Ali raso, cresceu rapidamente, mas vindo o sol, secou e morreu porque não tinha raiz em si mesmo. Então muitas pessoas vêm à igreja e vão. Isso é uma rotatividade inerente à vida da igreja. Pessoas se encantam com a pregação, pessoas se encantam às vezes com louvor, pessoas se alegram com a convivência dos crentes, com a convivência dos santos. Mas de repente você procura aquela pessoa onde ela está. Ela não está mais entre nós. Por quê? João vai dizer, porque não era dos nossos. 1 João 2,19 ele diz isso. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Na Epístola de Pedro, esse texto é muito consolador. Abra comigo na primeira Epístola de Pedro, quando ele diz assim, nós estamos falando aqui do caráter permanente, porque Davi diz que isso é algo que não cessa nele, constantemente. Primeira Epístola de Pedro, olha o que ele nos diz aqui, a partir do versículo 22. 1 Pedro 22, 1:22. Pedro diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade,
tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é o quê? Permanente. Uma das provas de que você é eleito é a perseverança. E essa perseverança também se dá no anelo pelas coisas de Deus. A pessoa vai almejar isso. Todo dia ela diz, meu Deus, a minha Bíblia, eu quero ler minha Bíblia, meu Deus, eu quero orar. Né? Meu Deus, eu quero cultuar, eu não posso viver assim. Olha como Pedro compara a glória humana com a glória da palavra. Ele vai dizer no versículo 24, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Como é que a glória humana ela se apresenta? De forma exuberante. Rapidamente viceja, mas rapidamente também passa. É isso que acontece com muitas pessoas que têm essa experiência evangélica. Eu acredito que no seu trabalho, na sua escola, amigos ou amigas, enfim, na sua vizinhança, você pode dizer, vamos ouvir a palavra. Não, eu já fui crente. É comum ouvir isso, né? Eu já fui evangélico há tantos anos, ou eu já fui evangélico. Não, nunca foi. O fato é que a palavra de Deus, quando ela é semeada no coração, Pedro diz no versículo de número 23 que ela é viva e permanente. É isso que acontece no coração de Davi quando ele diz que a alma dele está consumida. Por quê? Porque essa palavra está totalizando a sua existência. No versículo 24 da epístola que nós estamos lendo ainda, 25, ele diz, a palavra do Senhor, porém, veja aí, Pedro colocando de forma aqui a contrastar com a glória e a efemeridade da força humana. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Essa é a palavra que foi evangelizada, semeada em você. Isso ele está falando para a igreja. Caminha comigo no capítulo 2, veja como está associado ao anelo e ao desejo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência. Qual é a primeira palavra que está no versículo 2? Desejai. Por quê? Porque a palavra cria desejos pelas realidades eternas. Mas desejai como? Ele ainda qualifica. Como? Ardentemente. É isso que está no Salmo 119. O homem de Deus, a mulher de Deus, desejam ardentemente a palavra de Deus. O que é que você mais ama na sua vida? Cristo Jesus, meu Senhor. O que é que você mais quer na sua vida? Ser conformado a Ele. Onde você o busca constantemente? Na leitura da palavra, na oração e na Assembleia dos Santos. E o que você espera da sua esperança? Que Ele volte com poder e glória para eu adorá-lo para sempre. O Catecismo de Heidelberg, na sua primeira pergunta, né? O catecismo tem um caráter assim, terno. Claro, com as suas ressalvas. Os irmãos vão entender por quê. Todo documento humano tem suas falhas. Mas qual é o meu consolo na vida e na morte? Ele coloca assim. Ele começa perguntando. Qual é o meu único consolo na vida e na morte? E ele fala, é o meu Senhor Jesus, que me salvou, que me amou. Ele é o único consolo na minha vida e na minha morte. E ele diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Como é que ele coloca o anelo do cristão? Como uma criança que anela o peito de sua mãe, deseja ardentemente, né? Sei que essa experiência está bem comum hoje em dia, né, aqui na igreja, né? Mas eu lembro dos meninos pequenos e eu lembro do anelo, do desespero da criança, gritando, chorando. E quando é colocado no seio da mãe, é um alívio, um consolo. Ela deseja constantemente aquele afago, aquele alimento, aquela nutrição que procede de um coração, de um peito literalmente cheio de amor. Né? É isso o nosso desejo. Ele está dizendo que nós temos que ser assim. E ele então coloca para nós a autoavaliação, apóstolo Pedro, quando ele diz no versículo de número 3. Olha o que está escrito. Se é que já tendes o quê? A experiência de que o Senhor é o quê? Bondoso.
Você tem essa experiência? Você tem essa experiência de que o Senhor é bondoso? Você diz, eu sei em quem tenho crido, eu sei. Ele enche a minha alma de desejo, ele enche a minha alma de alegria, ele enche a minha alma de gozo, consome a minha alma. Porém, irmãos, acontece algo que também é complicado para nós ainda do lado de cada eternidade, né? Esse anelo ele se intensifica, né? Porque o crente sofre com ele também. Veja, o Salmo 119 ele vai dizer, consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Como eu estou aqui parafraseando Spurgeon, esse desejo nos consome. E tudo que é consumido, ele vai se desgastando. De fato, nós não temos um corpo e uma estrutura, podemos dizer, nem mesmo material e espiritual, que somos esse ser né, complexo que nós somos, né? Almas plasmadas, pensando assim. Mesmo essa estrutura, ela não consegue lidar com as complexidades do que eu chamo, né, eu já falei aqui para os irmãos, da nossa esquizofrenia espiritual. O que é a nossa esquizofrenia espiritual? É a luta com o resquício do velho homem. Os desejos que competem com o desejo da alma de buscar a Deus. E nós ficamos sofrendo com isso. Então nós percebemos que nós ainda não somos o que nós deveríamos ser. E esse anelo se intensifica e nós sofremos e nós nos desgastamos. Por isso que ele diz, consumida está a minha alma. Lembra quando alguém sofre por um amor não correspondido, né? Deve ter tido essa experiência já na juventude, né? Ou até que a sua amada seja, ou o seu amado, permanentemente o seu cônjuge, né? Mas antes disso, as pessoas até definham. Não é? Não acontece isso? Na relação com o homem, uma relação de um homem para com a mulher, da mulher com o homem, define a estrutura psicológica, física da pessoa. Porque ela está consumida do desejo de ter aquela pessoa, ele está consumido daquele desejo. Interessante que quando o Senhor fala com Moisés, se revela para ele numa sarça, e o texto diz que a sarça ardia, e o quê? Não se consumia. Aquilo reflete o nosso maior desejo, de vermos a Deus, sermos consumidos por esse fogo, né, sem Ele nunca de fato exaurir a nossa existência. Mas nós sofremos com isso, o fiel sofre, porque ele tem esse anelo, e esse anelo se intensifica pela percepção do fiel de quão pouco ele vive essa palavra. Por isso que Davi afirma isso. E mais, as frustrações e incoerências do seu ser, por conta do pecado, o fazem clamar por mais da verdade bendita em sua alma, minando as corrupções do coração. Então, o que acontece é que nós percebemos também as incoerências do nosso ser. E é por isso que nós sofremos. Isso aqui eu creio que seja muito consolador, porque alguns cristãos, já tive que lidar com isso, eu mesmo lidar com isso, na minha realidade, até que a gente vai aprendendo, né? É que nós sempre seremos pessoas que nos frustraremos, porque nunca de fato somos aquilo que nós gostaríamos de ser. Nós somos aquilo que sabemos para o que fomos resgatados. 1 João 3, eu fino com essa referência, João vai destacar isso para nós. Veja, primeira epístola de João, capítulo 3, ele diz assim, veja. O que você tem que fazer quando a sua espiritualidade não correspondeu aos anelos do seu coração? Deixa eu explicar melhor. Quando você perceber que você não ora como deveria orar, que você não lê como deveria ler, que você não busca como deveria buscar, o que você deve fazer? Vou jogar tudo para cima, não vou orar, não vou ler mais, não vou buscar mais. Não, não faça isso. Cerque-se da convicção da sua filiação em Cristo Jesus. Essa frustração, essa tristeza, ela é sinônimo de alegria. Por quê? Porque o anelo, a vida do Senhor, está implantado em seu coração. E você sabe quão fraco você é para cultivá-lo como você deveria cultivar. 1 João capítulo 3, o apóstolo diz assim, vede que grande amor nos concedeu o Pai,
nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele mesmo. Amados, veja o que ele diz: agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Certifique-se disso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus por quê? Porque eu tenho o anelo incessante, o desejo que consome a minha alma de conhecer mais o Senhor, de viver mais para Ele. Embora eu seja muitas vezes frustrado e sabotado por mim mesmo. Mas uma coisa eu sei, que quando Ele se manifestar, todo esse anelo e esse desejo se cumprirá, porque eu serei semelhante a Ele, como Ele é, diz a palavra de Deus. O fato é que esse anelo e essa santa frustração vai sempre nos arremessar para a eternidade, vai sempre nos alavancar para a eternidade. E é assim que nós vamos caminhando. Teve um momento na minha vida que eu disse: meu Deus, eu queria que fosse diferente, eu olho para tantas coisas do meu ser, tantas incoerências, eu queria que fosse diferente. Mas eu vejo que são essas incoerências, essas frustrações que me fazem continuar estendendo minha mão, continuar anelando, desejando, buscando. E nesse processo, de repente, eu vou fechar os meus olhos e vou estar lá. É nesse cuidado constante, nessa vigilância constante, nesse anelo constante, nesse desejo constante, que nós somos levados de glória em glória na presença de Deus. Amém, irmãos? Consumida está minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Pai, nós te pedimos que essa chama que uma vez tu acendeu, ela possa intensamente inflamar todo o nosso ser. Tu nos fez, Senhor, provar, como diz o Salmo, e ver que o Senhor é bom. E uma vez nós provamos, de fato, muitas vezes nós provamos e vimos que o Senhor é bom. Por isso, não queremos mais te deixar. Mas sabemos, ó Deus, das contradições e incoerências do nosso ser, e que muitas vezes estamos nos sujando, demorando, retardando o empenho da nossa alma nas coisas espirituais. Não porque não as desejemos, mas porque o pecado, Senhor, lamentavelmente, ainda é uma realidade. Não dominante mais, mas uma realidade que nos perturba e nos incomoda. Mas queremos te pedir, ó Senhor, que a palavra que foi semeada em nós, evangelizada, que é viva e é permanente, que ela continue crescendo e despertando mais ainda esses desejos. E vivamos, Senhor, para a tua glória, até o dia em que seremos semelhantes ao Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Em Cristo Jesus nós choramos. Amém.